Para quem cresceu ouvindo que 30 anos é a idade do sucesso, ter que chegar a essa fase e lidar com a frustração de que a vida não está como você achou que estaria, perceber o quanto que o tempo passa muito rápido, você sentir uma pressão para tomar decisões que na verdade você não faz ideia do que fazer. Você abre as redes sociais, a impressão que dá é que está todo mundo muito melhor do que você. Tudo isso te força a pensar: o que estou fazendo da minha vida? Se você já passou por isso, bem-vindo. Essa é a crise dos 30, mas não se desespere, pois nesse vídeo eu quero compartilhar com você aprendizados que vão te ajudar a passar por essa fase sem tanta crise. É real, gente, a crise dos 30 existe sim e não é só você que passa por isso. A gente fala dos 30, mas é uma faixa etária que varia. É basicamente aquele momento onde você sente a pressão, a necessidade de agir como adulta. E isso acontece por basicamente dois aspectos. Primeiro, se a gente for pegar na fase anterior, na fase da adolescência, era uma fase muito intensa e isso acontece por algo que nós chamamos de dilatação do presente, que era você estar ali tão imerso nas suas questões, tantos dramas da adolescência, né? Que basicamente a impressão de uma próxima fase, que no caso é a vida adulta, é algo que seria muito distante, de alguma forma estaria tudo resolvido. O segundo aspecto é que até se você quisesse, você não tinha maturidade cerebral para pensar em coisas mais profundas, mais internas, sobre dar um propósito da vida ou como as coisas iriam se organizar daqui para frente. Então, quando chega essa fase, dá essa sensação de susto, porque foi mais rápido do que você imaginou. Você sai de uma fase para outra de repente e aí bate essa crise. Mas não é possível que essa fase seja apenas perrengue e crise existencial, não é mesmo? A ideia da crise não é simplesmente te angustiar a troco de nada, mas sim te preparar para a próxima fase. Entenda que tudo tem uma função. Pensa assim, no jogo de videogame. Por mais desafiadora e difícil seja a próxima fase daquele jogo, é algo que todo mundo quer passar. No primeiro momento é mais difícil, mas depois vai ficando mais fácil. E ninguém quer permanecer ali na mesma fase, não é mesmo? Então, na nossa vida é basicamente a mesma coisa e cada fase é marcada por um desafio diferente. Então, se a gente voltar lá na infância, o desafio era aprender a andar, aprender a falar, era entender sobre regras. Quando passa um pouquinho, chega ali na fase da adolescência, qual é o desafio? É aprender a se socializar, é construir, terminar de construir ali a sua identidade, era pensar em questões relacionadas à sexualidade. E na fase dos 30 é também a mesma coisa, essa crise te prepara para uma vida adulta. Só que diferente das outras fases, é o momento onde você tem a necessidade de andar com as suas próprias pernas. É como se esse sentimento te forçasse a recalcular essa rota para que você tenha liberdade de encontrar um caminho de construir uma vida que para você faça muito mais sentido. Você já tinha pensado nos 30 anos dessa forma? Fica até mais leve, né? Para você ver que essa fase também tem a parte muito boa. Mas como eu vou descobrir esse meu propósito? Quando eu vejo pessoas falando sobre propósito, eu vejo que existe uma confusão, onde as pessoas quase que associam propósito a uma predestinação de algo muito grandioso que você realizará na sua vida, onde trará um retorno financeiro absurdo, onde você trará um impacto enorme na vida das pessoas. E a angústia vem quando você se vê fazendo coisas ditas normais do dia a dia. E esse já é um dos nossos 4 aprendizados para a gente passar por essa fase sem tantos surtos. Primeiro ponto, o seu propósito é revelado do cotidiano. Eu vou ser bem sincera contigo. Talvez não aconteça essa coisa grandiosa que você está esperando. E entender isso vai te libertar dessa expectativa, ao mesmo tempo que vai evitar essa frustração. É na maturidade que nós entendemos que cumprir o propósito tem muito mais a ver com você ser útil. É sobre você servir para algo e ao final do dia ter aquela sensação de que você realizou muito bem o seu trabalho, independente de qual seja. É sobre você cuidar das pessoas que você ama, é sobre você realizar os seus sonhos pessoais e é sobre você se ver crescendo como pessoa.
E reprogramar tudo isso no primeiro momento traz um certo desconforto, porque é sobre abandonar as fantasias que você tinha quando você era mais novo. Um exemplo meu, quando eu era mais nova, eu achava que a ideia era você ter um closet abarrotado de coisa. Na época eu gostava muito da Camila Coelho, eu via aquele closet enorme dela e falava assim, com certeza eu quero um desse pra mim. Mas aí quando a gente cresce, quando a gente cai na realidade e vê as coisas como elas são, eu percebi que não fazia o mínimo sentido eu ter um closet daquele jeito. E que eu ter o básico, o essencial, fazia muito mais sentido pra mim e ainda me fazia muito mais feliz. Então trocar esse pensamento por outro, por mais simples que pareça, requer de nós uma reflexão. É quando nós abandonamos a fantasia e encaramos a realidade. Isso é vida adulta. Segundo ponto, não haja de uma forma impulsiva e precipitada. Nessa fase angustiante, o que nós mais queremos são respostas imediatas. É organizar logo a vida, passar por essa fase, mas calma, porque quando você vai movido por essa pressa, é muito mais provável que você mais acabe se encrencando do que organizando a vida. Porque quando você vai nessa pressa, você dificilmente está pensando racionalmente. E quantas pessoas que tomam decisões importantes nessa fase, motivadas ali pelo desespero de resolver logo a vida, mas acabam se comprometendo a longo prazo. São pessoas que querem logo a sua família, querem casar, querem ter filhos, mas acabam se unindo com pessoas que só dão problema. São pessoas que querem ter conquistas materiais, mas fazem maus negócios e têm que lidar com prejuízo enorme. São pessoas que querem ter ali uma vida social muito bacana, mas acabam comprometendo a sua saúde e o seu futuro. Então, se liga nisso e seja prudente. Terceiro ponto, faça mais e reclame menos. É comum ver pessoas se lamentando por não saberem exatamente o que farão da sua vida. No primeiro momento, tudo bem. O problema é quando elas acham que a resposta cairá do céu. O melhor a fazer nesse momento é aproveitar cada oportunidade e não cair na bobeira de achar que aquilo é pouco para você. Entenda uma coisa, o que seus pais são, o que seus pais conquistaram, tem a ver com o trabalho deles. Você está começando agora, então tenha humildade para começar de baixo. Não tem como você se encontrar na vida enquanto está deitado no sofá rolando feed. O melhor que você tem a fazer nesse momento é colocar a mão na massa. Então, acumule experiências, entenda o mercado de trabalho, agarre as oportunidades e, o mais importante, assuma responsabilidades. Muitas vezes a sua experiência vai te ajudar muito mais do que os seus diplomas. O seu relacionamento com as pessoas abrirão muito mais portas do que dizer o seu sobrenome. E ser proativo muito mais do que você ter ido a boas escolas. Então, seja humilde e coloque a mão na massa. Então, nós chegamos à nossa quarta e última lição, que é aprenda com as experiências e pare de ser teimoso. Entenda que a crise dos 30 é algo que quase todo mundo já passou por isso. Então, nada mais inteligente do que você conversar e ouvir bons conselhos de pessoas que já passaram por essa fase. Olha, a gente poderia poupar tanto sofrimento e amadurecer tanto se nós ouvíssemos os conselhos das pessoas que já passaram por isso. Mas entenda que não é conselho de todo mundo, tá? São bons conselhos de pessoas que têm propriedade para falarem sobre isso. O grande problema é que a gente quer que a vida magicamente se organize, a vida magicamente aconteça, enquanto nós somos teimosos e não fazemos o básico que sabemos que precisa ser feito. É aquela pessoa que quer casar, mas só se envolve com encrenca. É aquela pessoa que quer ter estabilidade financeira, mas gasta tudo que tem. É aquela pessoa que quer ser inteligentíssima, mas não lê um livro. Então, para de bater cabeça, seja esperto e aprenda o mais rápido possível. Muitas vezes, para ficarmos em paz com nós mesmos, nós precisamos tomar decisões difíceis hoje. E isso envolve passar por esse desconforto para que a longo prazo tenhamos uma vida mais tranquila. Inclusive, essa é uma característica de pessoas maduras, que é adiar gratificações.
Portanto, quando você receber um bom conselho, tiver algum insight relevante, não seja teimoso, se movimente, coloque em prática e faça o que precisa ser feito. Após você direcionar a sua vida, se desapegar daquilo que não é relevante e se dedicar àquilo que faz sentido, logo logo essa fase de crise mal será lembrada, pois ela dará lugar a uma vida de conquista, de realização e de tranquilidade. E se tem uma coisa que o adulto gosta é de tranquilidade, de paz, a gente não aguenta mais drama, não é mesmo? Bom, esses foram alguns dos aprendizados que me ajudaram a passar por essa crise com mais tranquilidade e que também podem te ajudar a te levar para a parte boa de ser adulto, que é a de ter liberdade de construir uma vida que vale a pena ser vivida. E você não merece nada menos do que isso. Se você gostou do vídeo, curta para eu saber. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!